Vamos falar agora sobre as frações equivalentes. O que significa isso? Frações equivalentes são aquelas frações que, mesmo estando escritas utilizando números diferentes, ela tem o mesmo resultado ao efetuar, por exemplo, a divisão, certo? Então são duas frações que têm o mesmo valor, só que elas estão escritas com números diferentes. Os números são múltiplos um do outro. Então vou mostrar aqui para você um exemplo, vamos fazer na verdade alguns exemplos para a gente entender bem essa ideia de frações equivalentes. Vamos lá. Então, primeira definição: duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas de frações equivalentes. Coloquei aqui um exemplo, eu coloquei 3 frações e nós vamos verificar que realmente essas 3 frações elas são equivalentes. Observem o seguinte: primeira coisa, 3/4 está escrito na forma de fração, mas a gente já estudou também que esse traço, né, da fração representa também uma divisão. Então, se eu efetuar a divisão do 3 pelo 4, isso aqui vai dar 0,75. Então, ou seja, escrever 3/4 e escrever 0,75 é o mesmo resultado escrito de formas diferentes. Agora, observem o seguinte: dessa fração para essa, o que aconteceu? O meu numerador ele foi multiplicado por 2. Então, observa que 3 vezes 2 é 6. E o meu denominador também. Olha só, se eu multiplicar o meu denominador por 2, eu chego em 8. Então, ou seja, 3/4 e 6/8 equivale a uma mesma fração, por isso são chamadas de frações equivalentes, uma é o múltiplo da outra. E se você efetuar a divisão aqui também de 6 por 8, você vai encontrar o mesmo resultado, 0,75. Observem agora essa. Olha só, essa aqui é 3 e aqui tem 9. Então, por exemplo, daqui para cá, eu multipliquei esse valor por 3. E essa aqui, daqui para cá, o resultado também foi multiplicado por 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. E de modo similar, se eu fizer a divisão aqui do 9 pelo 12, eu também vou chegar em 0,75. Ou seja, essas 3 frações elas são equivalentes. Observem que nós obtemos o mesmo resultado ao efetuar a divisão de cada uma delas. E uma delas, ó, por exemplo, essa aqui 6/8 é o dobro dessa aqui que é 3/4. Essa que é 9/12, ela é o triplo dessa aqui que é 3/4. Então, ou seja, as 3 frações elas são equivalentes, elas têm o mesmo resultado ao efetuar a divisão e se você observar os números são múltiplos um do outro. Então aqui a gente já pode tirar uma conclusão importantíssima. Para a gente obter frações equivalentes, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. Por exemplo, daqui para cá, nós multiplicamos o numerador e o denominador por 2. Só que nós poderíamos fazer o caminho inverso. Se eu tivesse essa fração e quisesse, por exemplo, encontrar a fração irredutível, que é diminuir o valor, eu iria dividir por 2. Então, se eu fizer o caminho contrário, 6 dividido por 2, eu chego em 3. 8 dividido por 2, eu chego em 4. Então, se eu fizer o caminho inverso, eu também obtenho, assim, uma fração equivalente. Concluímos assim que, para obter uma fração equivalente, basta você multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo valor. Isso é muito importante. Tem que ser por um mesmo valor. Eu não posso multiplicar e dividir aqui por números diferentes, ok? Vamos fazer agora um exemplo. Eu coloquei aqui 3 opções, 3 alternativas, e nós vamos analisar quais delas são equivalentes e quais não são, a partir disso que eu acabei de explicar. Então, vamos lá. Verifique se as frações são equivalentes. Vamos para a primeira. 2/7 e 6/21. Bom, para a gente poder verificar se as frações são equivalentes, como eu acabei de explicar, eu vou verificar se os números são múltiplos um do outro e se for, o numerador e o denominador tem que acontecer da mesma forma. Então, tanto o numerador quanto o denominador precisam ser múltiplos um do outro. Então, vamos verificar aqui, ó. 2 e 6, que é o numerador das duas frações. Do 2 para o 6... eu preciso multiplicar aqui por 3, certo? 2 vezes 3, 6. Ok. Se esse número que eu usei para multiplicar o numerador, eu utilizar ele para multiplicar o denominador e chegar no mesmo resultado, significa que sim, as frações são equivalentes. Então, observe, 2 vezes 3 é 6. E 7 vezes 3 é 21. Ou seja, sim, as frações são equivalentes. Porque desse número para chegar nesse eu multipliquei por 3
e desse para chegar nesse eu também multipliquei por 3. Então concluímos assim que a primeira opção é verdadeira, elas são equivalentes. Vamos para a segunda. 5. Do 5 para chegar em 15, eu tenho que multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. Agora, se eu multiplicar essa aqui por 3, 9 vezes 3, eu vou chegar em 27. Ou seja, daqui para cá eu multipliquei por 2. Então, olha, a de cima eu multipliquei por 3 e cheguei em 15. A de baixo, para chegar no 18, eu tive que multiplicar por 2. Ou seja, essas frações não são equivalentes. Então, ou seja, eu preciso multiplicar por um mesmo número. Se eu multiplicar por um número diferente, elas já não são equivalentes. Vamos para a próxima. Do 3 para o 21, eu tive que multiplicar por 7. 3 vezes 7 é 21. E do 10 para chegar no 70, eu também multiplico por 7. Ou seja, se eu multipliquei o numerador e o denominador por um mesmo valor e cheguei assim na fração, então sim, elas são equivalentes. Então, conclusão, para você verificar se uma fração é equivalente ou não, você precisa multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número. E detalhe, pode ser feita divisão também. Se eu tivesse escrito, por exemplo, essa fração aqui e essa ao contrário, para poder fazer o processo, eu iria fazer a divisão e não a multiplicação. Lembrando que tem que ser sempre pelo mesmo valor.